Quando nós falamos sobre consciência crística, vem alguns termos em nossa mente. Eu separei alguns deles para a gente conversar aqui. E se você tiver outras palavras em mente e quiser compartilhar aqui nos comentários, é só escrever, tá bom? Quando nós falamos sobre consciência crística, nós falamos sobre evolução, sobre expandir a consciência, sobre crescer. Nós falamos sobre ascensão espiritual. Para algumas pessoas, isso vai ressoar como ir para o céu, ir para o reino de Deus. Cada pessoa tem uma percepção e não deixa de ser a mesma coisa. Nós falamos sobre conexão direta com a fonte, conexão direta com Deus. Cristo, essa identidade, é uma identidade que comunica diretamente com a mente de Deus. Nós falamos sobre unidade, sobre amor incondicional. E dentro desse amor incondicional, nós temos o amor duro, que é aquele amor que coloca limites, o amor suave, nós temos o amor próprio, nós temos também a fé. Falar sobre consciência crística, falar sobre fé, sobre confiar no invisível, no divino, no poder da unidade. A unidade está conectada à interdependência, que é você sentir que é capaz de fazer as coisas, que você tem força interior, mas que junto a outras pessoas, conectado ao todo, fica mais leve. Então, nós precisamos dos outros, sim, mas a partir de um ponto mais maduro. A forma imatura é através da codependência, é através da busca por aprovação, aceitação, é quando nós queremos comprovar o nosso valor a todo custo, é quando nós queremos dominar outras pessoas, usar de manipulação, sabe, aquela questão mesmo do controle. Aí nesse processo todo, nós falamos também muito sobre perdão, porque quantas vezes a gente cai nessa, né, de julgar, de querer controlar, de fazer de tudo para ser aceito, passar por cima do nosso coração, da nossa centelha. Então, nós vamos falar também sobre centelha divina, né? Consciência crística traz essa percepção de alma, de espírito, de uma identidade eterna. Nós falamos sobre verdade, sobre sair da ilusão, encontrar a verdade. Nós falamos sobre livre-arbítrio e também sobre maestria, sobre mestres. Quando nós falamos sobre consciência crística, vem na nossa mente mestres como Yeshua, o Siddhartha Gautama, que é o Buda, e outros mestres, né? Tantos mestres já passaram por aqui. E eu falei sobre essas palavras chaves aqui, para a gente conectar esses pontos até com a questão da maestria, sobre alguma parte nossa ter resistência em acessar essa maestria interior. Porque nós vemos esses mestres que já estiveram aqui, e até mestres que estão encarnados, que auxiliam muito a humanidade. E nós pensamos, poxa, tá tão distante, eu não consigo chegar a esse nível, né? Quem sou eu para chegar a esse nível? Só que, quando a gente vai estudar a ciência quirônica, que é algo que eu ensino aqui no canal, aqui nós temos um mapinha das identidades e as dimensões. Então, nós vamos subindo aqui em padrão dimensional de frequência e nós conectamos, nós estamos aqui, identidade encarnada. Nós nos conectamos nas dimensões 4, 5 e 6, que é a estrutura da alma. As dimensões 7, 8, 9, com a estrutura da sobre-alma ou super-alma. Aqui nós temos a mente monádica, na dimensão 8, o centro da sobre-alma ou super-alma. E depois nós temos a identidade de Cristo,
as dimensões 10, 11 e 12. Então, a ciência queilôntica nos ensina que dentro do processo de fragmentação, para experimentar a vida aqui na matéria, todos nós temos um Cristo interior. Então, todos nós temos capacidade de acessar essa consciência elevada. E o que nós precisamos fazer neste momento? É uma orientação. É olhar para essas partes nossas que acham difícil, que tem resistência, que se vê como incapaz, como inferior. Acolher essas partes, trabalhar a autocompaixão, né? Quando a gente fala sobre perdão, não é apenas sobre perdoar o outro, é sobre auto-perdão. A gente se perdoar, acolher essas partes, trabalhar o amor próprio para diluir essa resistência, essa inflexibilidade, essa coisa assim rígida, né? A gente se olhar com mais amor, se olhar com mais carinho e trilhar esse caminho bem tranquilo, bem numa boa. Que essa questão de pressão, sabe, de querer acessar a perfeição, é logo, assim, de cara, sabe, aquela coisa, ai, rapidinho chega à perfeição, é coisa do ego ferido. Não é da identidade Cristo, não é da identidade alma ou da sobre-alma. Vem do ego, o ego que tá nessa pressa, nessa angústia, o ego ferido. Que o ego em si é um auxiliar da alma. O ego corresponde à mente da terceira dimensão. Quando ele tá ferido, ele não consegue nos ajudar. Nós precisamos olhar para esse ego com carinho. Para esse ego ferido aqui, a gente tem que correr rapidinho. Mas quando a gente consegue resolver as questões aqui da matéria, das dimensões 1, 2 e 3, dar uma alinhada com a experiência aqui, ele ajuda. Ele faz parte do processo, é um degrauzinho da escada para a gente subir. Então, para a identidade de Cristo, para essa identidade de maestria ascensionada, nós estamos no lugar certo, no tempo divino. Nós só precisamos respeitar este processo, porque para a consciência que está mais elevada, faz parte da jornada de aprendizado, de reintegração, a gente errar, recomeçar, cair, levantar, então tá tudo certo. Aqui na nossa grade Katara, na nossa estrutura, tem um bloqueio aqui no centro 2. Eu vou explicar sobre essa percepção de autocobrança, sabe? Assim, poxa, eu quero ir além, mas eu tô sendo arrastado por esse caos. Aqui nós temos um bloqueio no Sinete 2, no centro 2. Aqui, olha, no centro 1, que equivale à primeira dimensão, nós temos a mente subconsciente, tronco cerebral, a parte física do nosso cérebro, porque aqui a estrutura encarnada, gente, é bem palpável, bem físico mesmo. Aqui no centro 2, nós temos o instinto, o emocional, é o sistema límbico. E no centro 3, nós temos o racional, é o lobo frontal. Então, por conta dos bloqueios que nós temos aqui no Sinete 2, no centro 2, nós temos essa resistência. Nós temos a rigidez. E nós ficamos no instinto primitivo, sabe? Nessa busca por sobrevivência. A busca por pertencer, a percepção de separação. Lembra das palavrinhas mágicas do começo do vídeo, que a gente falou unidade? Então, a separação, ela está conectada a esse bloqueio que é ativado na concepção. Mais precisamente, 6 dias após a concepção, tá? É no 6º dia
que é ativado o bloqueio, que a gente chama de bloqueio yin yang. Então, nós temos um bloqueio aqui e nós ficamos navegando, sendo influenciados por essas estruturas, subconsciente e instintivo, tronco cerebral, sistema límbico. Então, quando a gente começa a dar uma amolecida nesse centro 2, amolecida no nosso sistema límbico, nas emoções, quando a gente começa a compreender o nosso emocional, quando nós começamos a compreender a estrutura da unidade e fazer a neuroplasticidade, que é a mudança de comportamento, de pensamento, vai abrindo novos caminhos no nosso. Então, com essa abertura aqui, você vai criando novos caminhos, você vai dando uma maciada nessa resistência. Isso te ajuda a ter uma percepção mais equilibrada sobre si, para você enxergar o seu ser real. Você vai abrindo caminhos aqui de conexão com a estrutura da alma. Isso vai te ajudar a equilibrar o ser, o fazer e o ter. E a respeitar essas etapas de desenvolvimento, sabe? Entre erros, acertos e ouvir críticas e também criticar os outros. Aí quando você para e pensa assim, nossa, eu também tô criticando. E aí vai para aquele processo de punição, você quebrar isso, você vai alinhando. Então, quando você erra, você fala, poxa, tá tudo bem, eu errei. Vem das programações que estão no meu subconsciente, tá tudo certo. Da próxima vez eu vou estar mais atento e segue adiante. Você não fica se batendo, se punindo. Aqui eu tenho 2 imagens para falar um pouquinho desse bloqueio em Yang. Ele tá até conectado com a estrutura do planeta, mas ele tá conectado com a estrutura do planeta e com a nossa estrutura também. Que nós vemos aqui uma estrutura que gira no mesmo lado. É uma rotação para um único lado. O yin e o yang. E a borboleta sagrada, que é o Yang, que nós trabalhamos na ciência quilôntica, deixa eu colocar assim, que é o certinho. Nós temos aqui um fluxo contrarrotativo. Então, nós temos a energia magnética girando no sentido anti-horário e a energia elétrica no sentido horário. Esse padrão aqui não é multidimensional. Ele tem dificuldade para acessar outras dimensões. Ele fica girando ali, dimensões 1 e 2. No fluxo da borboleta sagrada, nós temos energias que vêm das dimensões superiores, das dimensões elevadas de antimatéria, que vem do campo de luz primordial e do campo de som primordial. Então, esses fluxos, eles vão se encontrar no átomo semente central, que é o que nós chamamos de centelha divina, no topo do osso do peito. Eles vão se encontrar aqui e vão seguir por todas as dimensões, por todo o sistema de 15 dimensões da matriz de tempo. Então, nós temos um fluxo de equilíbrio do feminino e masculino que é multidimensional e que faz aqui esse encontro com o centro, com a centelha. Então, esse fluxo vai nos ajudar com a mentalidade de unidade, com essa percepção, com a sensação de que nós fazemos parte do todo, que nós não precisamos nos esforçar para pertencer. É algo intrínseco ao nosso ser. Então, quando nós entendemos que nós temos um Cristo interior, que nós fazemos parte da fonte criadora, nós já não sentimos necessidade de controlar outras pessoas e nem ficamos tão vulneráveis ao controle dos outros. Nós ficamos mais atentos. Quando alguém quer nos controlar, de forma até inconsciente, que na maioria dos casos não é por maldade, tipo assim, eu quero controlar fulano lá e tal. É de forma inconsciente, porque está sendo movido aqui
pelo tronco cerebral e sistema límbico. É um instinto de sobrevivência. Então, quando a gente percebe, a gente consegue praticar o perdão genuíno, a gente consegue desejar amor ao próximo, simplesmente sair e deixar aquela pessoa viver a vida dela. E lembrando que isso, gente, que eu tô explicando aqui, é um processo, para você sentir essa paz de conseguir enxergar isso, não guardar rancor. É importante a gente lembrar disso para não ficar naquela cobrança de, eu tenho que fazer isso para ontem. Calma, o importante é você ver, você se acolher, entender a situação e ir mudando aos poucos. E quando cair na situação, não se punir. Se amparar no sentido, eu estou em aprendizado. Então, a gente vai encontrando esse equilíbrio, tá bom? Um beijo grande, até mais, tchau, tchau.